Atualmente, porém, como é do conhecimento geral, o maior óbice à atratividade e progresso do Porto de Aveiro é a acessibilidade marítima, sendo ela uma questão estruturante e crucial para a sobrevivência do próprio Porto, na medida em que, a não ser rapidamente resolvida, provocará inevitavelmente a estagnação e o definhamento da atividade portuária, face a outros portos e a outros modos de transporte que saibam aproveitar de tal constrangimento. Mas, do nosso ponto de vista, a acessibilidade marítima deve ser vista numa perspectiva mais ampla do que a mera questão dos fundos disponíveis dos canais de navegação, embora esta seja uma questão crucial. Nela deve ser englobada a eficiência e a disponibilidade de todos os serviços que lhe estão associados, bem como a possibilidade de se manobrar a qualquer hora do dia ou da noite, sem outras restrições que não sejam as resultantes da segurança marítima ou da extrema adversidade das condições climatéricas. Também a acessibilidade ferroviária, por enquanto, é outro importante handicap, não tão flagrantemente determinante como o anterior, mas igualmente essencial para o progresso do Porto e das empresas que nele operam ou se encontram sediadas, como é o caso da CNE. Mas não menos importante do que a questão das acessibilidades ou das infra e superestruturas portuárias, é forçoso não esquecer a organização portuária lato sensu e a sempre candente questão da organização laboral e da mão de obra portuária. De que serve um porto excepcionalmente bem apetrechado em termos físicos, técnicos, de localização, etc., se depois não consegue articular e tirar proveito de tudo isso por ineficiência da sua organização interna, por excessiva carga burocrática, rigidez da organização laboral ou falta de preparação e qualificação dos diferentes profissionais envolvidos. De que serve ainda tudo isso se uma eventual desastrada política tarifária deitar por terra tudo o que de bom um porto possa conter? Atende-se a este respeito no que de bom existe em Espanha e, ao invés, no descalabro que o imponderado estabelecimento de certos tarifários provocou em alguns portos nacionais. Infelizmente, para os nossos portos e para os seus vários clientes, o grande problema é a conjugação e a sobreposição que se verifica em muitos deles de todas aquelas situações perniciosas, que obviamente tarda em corrigir. De há muitos anos a esta parte, a todos os níveis, pessoais, institucionais, empresariais, laborais, etc., as palavras de ordem são flexibilidade, disponibilidade, proatividade, polivalência, disciplina, produtividade e outras do género. Podemos não querer ou não saber enfrentar a realidade tal qual ela se nos coloca e não assumirmos nenhuma daquelas posturas. Podemos até estar frontalmente contra elas, mas de uma coisa podemos estar certos. Outros estarão sempre à espera que o não façamos, para, naturalmente, tirarem todo o proveito que puderem da nossa inércia ou do nosso conservadorismo e resistência à modernização e flexibilização dos nossos comportamentos individuais e coletivos. É assim na nossa vida pessoal, das empresas e dos países até. Apenas os que compreendem isso e o pratiquem poderão tornar-se mais aptos e sobreviver neste mundo ferozmente competitivo. É a lei inexorável da vida, das empresas e das espécies, como sabiamente estabeleceu Darwin há muitos anos. Os portos em geral e os portugueses em especial não conseguem escapar a esta regra implacável, malgrado muitos pensem ainda que um porto sobrevive por si próprio e que basta existir para ser procurado. Nada mais perigosamente errado, como tantos e tantos exemplos dolorosamente o confirmam. Cada vez mais um porto é um polo de criação de valor, que corresponde a uma vasta oferta de serviços integrados. Para esta contribuem todos os aspectos atrás referidos, mas a estrita componente portuária não deve ter a preponderância restritiva que ainda possui, devendo, isso sim, tornar-se uma mais-valia na cadeia de valor da economia portuária, nem mais nem menos importante do que outra qualquer componente da mesma. Explicando melhor, os portos devem oferecer condições de atratividade para a fixação nas suas áreas dominiais de indústrias e de atividades que potenciem o movimento portuário. Ou seja, como se constata, a carga não procura os portos, tem estes de a procurar, através da captação de indústrias para o domínio portuário. Não sendo uma ideia nova, pelo menos em termos pessoais, mantenho desde a reforma portuária de 1993, a verdade é que, por enquanto, não há muitos casos desses em Portugal, contrastando com o que se verifica uma vez mais em Espanha, para não referir outros países. Não é por acaso que cada vez mais portos de vanguarda, ou que apenas pretendem não se deixar ultrapassar, apostam na criação de zonas de atividade logística, tanto quanto possível, o mais próximas das zonas que anteriormente eram de exclusivo interesse e intervenção portuária. Sem favor,
Consideramos que o Porto de Aveiro é um dos raros portos nacionais onde tal abertura à comunidade industrial adquiriu uma expressão real, como é exemplo a CNE, e o caso da Martifer, já que eu referi também, a par de outras empresas e que o plano estratégico acentua. E não só a administração portuária é exemplo dessa abertura, pois a própria Alfândega de Aveiro deu agora um contributo paradigmático para a agilização e simplificação de procedimentos alfandegários ao criar, precisamente nas instalações da CNE, o primeiro depósito aduaneiro, cuja formalização será realizada no âmbito desta jornada comemorativa, assinalando também desta forma o simbolismo do Dia do Porto de Aveiro. Tão louvável decisão é o melhor exemplo da cooperação institucional que necessitamos e que os mais altos responsáveis da administração do Porto e da Alfândega de Aveiro dão não só à comunidade local, como a todo o país. Bem-ajam por isso. Finalmente, pela extrema importância do tema e atualidade no caso do Porto de Aveiro, gostaria de exprimir o nosso ponto de vista sobre a questão das concessões portuárias, na medida em que isso possa vir a afetar não só a CNE, como a atividade do Porto em geral, também com ela relacionada. É também desde 1993 que continuo a considerar, o que então defendi publicamente durante as primeiras jornadas ibéricas, que as concessões portuárias não são uma panaceia que tudo resolve. Ou seja, não é por essa via que conseguiremos combater a atávica estagnação dos portos nacionais, pelo menos a avaliar pelos resultados obtidos, salvo uma ou outra exceção que apenas confirma a regra. E se naquela altura tal ideia poderia ser vista com alguma ousadia, passados 13 anos, a experiência adquirida com as concessões, entretanto realizadas, pela forma como foram feitas e pelos resultados demonstrados, tornaram real o que mais valia não tivesse passado de uma mera especulação. No entanto, a ideia de entregar à iniciativa privada a gestão de certas áreas dominiais dos portos através de concessões foi sempre uma ideia que defendi e continuo a defender, como forma de as empresas setoriais atingirem a plenitude. Mas o que tem distorcido gravemente este grande desidrato é a presunção infundamentada de que toda e qualquer concessão pode suportar todo o tipo de rendas e tarifas portuárias, sem perder viabilidade. A realidade objetiva tem demonstrado que tal não é assim. Mas para se concluir isso, foi preciso deixar para trás um longo rastro de prejuízos e de expectativas frustradas, quer de concessionários, quer de concedentes. Ninguém tem ganho com isso, muito menos a economia do país e o tão decantado sistema portuário nacional. Sem pretender ser opinativo, acrescento ainda que considero as concessões como um sensível instrumento de intervenção na economia portuária que as administrações devem usar como forma de fazer progredir os portos, mas com parcimónia, pois tal progresso só será real se, através das condições e responsabilidades atribuídas aos concessionários, for possível captar novos tráfegos e não afastar os existentes antes das concessões. Só existindo e aumentando a massa crítica que permita viabilizar económica e financeiramente dada a concessão, satisfazendo concomitantemente os interesses dos acionistas e do concedente, se justifica que se enverede por esta via, pois para pior já basta assim. A miragem de alcançar através das concessões proveitos que antes das mesmas são difíceis de atingir, à custa de rendas e tarifas incomportáveis, tem-se revelado uma política ruinosa para os concessionários e para o próprio Porto. Por tabela, muitas empresas importadoras e exportadoras têm visto a sua competitividade drasticamente afetada, por serem obrigadas a pagar os elevados preços estabelecidos pelos concessionários, pelo menos até arranjarem soluções alternativas de transporte com a inerente redução do movimento dos portos e, por conseguinte, das receitas portuárias. Preparando-se agora a administração do Porto de Aveiro para levar a cabo novas concessões portuárias, tem pelo menos a vantagem de poder corrigir os erros e a inexperiência de outros portos, alguns dos quais, se pudessem, certamente voltariam atrás nos propósitos que traçaram. Toda a ponderação é, pois, necessária, num assunto tão inapelavelmente decisivo para a vida das empresas que operam no Porto de Aveiro, que obviamente devem ser tidas em conta e participar num processo de tão crucial importância para todos. O Porto de Aveiro tem inquestionavelmente qualidades intrínsecas de diferentes matizes que seria uma perda insanável não continuar a aproveitar e incrementar, mas estamos certos que a sensatez de todos os intervenientes não permitirá que tal aconteça. A próspera e bonita região de Aveiro necessita que assim seja. Muito obrigado. Atualmente, porém, como é do conhecimento geral,
O maior óbice à atratividade e progresso do Porto de Aveiro é a acessibilidade marítima.